som do poderoso. Abra sua boca, profetiza, profetiza. Abra sua boca, veja um milagre acontecer. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos presentes para dar início a mais um capítulo do livro Abra Sua Boca e Fala. É o terceiro capítulo deste livro, deste seminário, com o tema Abra Sua Boca e Fala. Queria convidar você a pegar o seu livro para poder nós estudarmos juntos. E para discorrer desse capítulo, tem um tema, o poder da palavra de Deus. Está conosco o pastor Anilton. Pastor Anilton, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, mesmo. Sinta-se à vontade. Pastor Anilton vai estar discorrendo esse terceiro capítulo. Pastor Anilton, qual a sua expectativa para esta noite? Glória a Deus. Eu queria desejar uma boa noite a todos. A nossa expectativa nessa noite é na palavra de Deus, né? Porque o tema a qual nós vamos decorrer na noite de hoje é o poder da palavra de Deus. Então que esse poder ele possa alcançar o coração das pessoas. Ele possa alcançar o coração das pessoas e vidas venham ser edificadas em nome de Jesus Cristo. Então, dá início mais um capítulo do livro Abra Sua Boca e Fala. Fique à vontade, pastor. Bem, o tema de hoje é o poder da palavra de Deus, né? Algo que vem sobre as nossas vidas de uma maneira que eu entendo que vem para poder mudar a vida de todo ser humano. A palavra de Deus, ela jamais chega na vida de alguém e a pessoa permanece da mesma maneira. Esse livro, qual nós estamos dando esse seminário, né, Abra Sua Boca e Fala, né, do escritor, pastor Ivan Dias, ele vem para poder nos estimular a abrir a nossa boca e falar. E hoje nós vamos entender um pouco a respeito desse poder que existe na palavra de Deus no momento em que nós abrimos a nossa boca e falamos. Bem, aqui o tema, ele diz: alguém jamais viu a Deus. No entanto, acreditamos nele por causa da sua palavra. Ou seja, ninguém nunca viu Deus, mas através da palavra de Deus nós acreditamos em Deus. Então, com isso nós já entendemos que o simples fato ou o absoluto fato de nós lermos a palavra de Deus, ela já exerce um poder muito grande sobre nós de nos levar a conhecer a Deus e a acreditar nele por conta da sua palavra. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, aqui é o versículo qual o escritor Ivan Dias usou como referência, diz: assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prospera naquilo para que enviei. Então o poder de Deus, a palavra de Deus tem esse poder de prosperar no propósito pelo qual Deus ele enxergou e enviou a sua palavra, e no coração de Deus já existe uma intenção, que é fazer prosperar aquilo que não estava prosperando na sua vida a partir do momento que você ouve a palavra de Deus. Eu quero falar um pouco a respeito do poder
da palavra de Deus. Vamos entender um pouco a respeito do que é poder. Pastor Nilton, eu quero lhe fazer uma pergunta. Baseada nesse seminário, abra sua boca e fala. Por que eu devo abrir a minha boca e falar? Primeiro, é porque quando a gente se cala, ninguém jamais saberá daquilo que nós estamos passando. Né? Se eu estiver passando por alguma situação difícil, eu chego para o Senhor Bispo, eu abro a minha boca e lhe conto o que está acontecendo na minha vida. O Senhor certamente terá um conselho para poder me dar. Né? E quando nós baseamos isso em cima da palavra de Deus, ou de alguém que tem um conselho dentro da palavra de Deus para poder nos dar, isso se torna ainda muito mais importante nas nossas vidas, porque o que nós estamos tratando hoje é sobre o poder da palavra de Deus. Então, quando eu abro a minha boca e eu pergunto para alguém a respeito de eu abrir a minha boca e falar, né, e a pessoa me dá um conselho baseado na palavra, né, e eu vivo isso, né, a minha vida vai mudar, porque certamente essa pessoa vai trazer um conselho sobre mim que vai me ajudar a superar aquela situação. E falando sobre poder, né, poder é ter a capacidade ou a possibilidade de, né? E nós, bispos, somos limitados. Nós, como seres humanos, nós somos limitados. Né? Nós temos um limite até onde nós podemos ir. Mas só que Jesus Cristo ele disse a Pedro que aquilo que ao homem é impossível, para Deus é possível. Então, quando nós não temos poder de executar alguma coisa demasiada difícil nas nossas vidas, Deus, ele tem o poder de fazer acontecer nas nossas vidas. Poder também é a virtude de produzir certo efeito, eficácia, ter eficácia, né? E as coisas de Deus, ela tem eficácia nas nossas vidas. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, vai na divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e ela tem aptidão para poder discernir o que pensa o nosso coração. Então a palavra de Deus ela tem esse poder de poder perceber, sentir o que passa no teu coração. Por isso que ela nunca volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Né? E falando de palavra de Deus, da palavra de Deus, né? O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Jesus Cristo, o Verbo, onde ali no livro de João, a Bíblia diz que ele se fez carne e ele habitou entre nós. Né? Então, sendo Jesus Cristo a palavra, a Bíblia diz no livro de João ainda que no princípio ele estava com Deus e o Verbo era Deus. E se nós irmos ali no livro do Gênesis, capítulo número 1, no princípio da criação, a gente vai ver a Bíblia nos dizer que no princípio criou Deus o céu e a terra. E a Bíblia vai dizer que a terra ela era sem forma e ela era vazia. Amados ouvintes, é muito interessante entendermos que Deus ele cria em primeiro momento os céus. E o céu, baseado no que nós entendemos na Bíblia, ele é perfeito. Porque Deus criou o céu, criou a terra, e ele pôde analisar pela sua percepção que a terra ela era sem forma e ela era vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando nós observamos para a palavra de Deus, nós vamos ver ali a intervenção agora da palavra de Deus. Né? A palavra é o Verbo,
né? O verbo é Jesus. E a Bíblia vai dizer ali no Gênesis, capítulo número 3, que Deus, ele abre a boca e fala: haja luz. E a Bíblia vai dizer que quando Deus fez a luz existir, Deus viu que a luz, ela era boa. Então, no momento que Deus, ele abriu a boca e ele fez com que a luz acontecesse, e ele viu que a luz era boa, ele pôde perceber tudo que estava ali em volta da terra, que era sem forma e vazia, e a partir daí todas as outras criações começam a acontecer através do poder da palavra de Deus. E outra coisa que nós devemos perceber pelo poder da intervenção da palavra de Deus, é o fato de que quando nós, seres humanos, não temos esse poder emanando sobre nós, nós andamos em uma escuridão. Porque quando a palavra de Deus chega para as nossas vidas, a luz chega. A Bíblia diz que Jesus, ele é a luz do mundo, né? E quem anda na luz, ele disse, nunca mais andará em trevas. Então nós, seres humanos, né? Você, ser humano, eu, ser humano, né? Nós precisamos dessa intervenção, que é o poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Porque quem criou o céu foi Deus. O céu é perfeito porque o verbo, a palavra, Jesus Cristo, ele está lá no céu com Deus, né? A terra estava sem forma e vazia, precisou da intervenção da palavra de Deus. Nós, quando no mundo estamos, né, sem forma, vazio, incompleto, necessitando de um preenchimento, nós estamos necessitando da ação, do poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Muito boa a sua introdução para essa explanação do terceiro capítulo sobre o poder da palavra de Deus na criação. Mas esse poder da palavra ficou só na criação, pastor Hamilton? Ou ele vem acompanhando a raça humana, a humanidade? Não, o poder de Deus não ficou só na criação, né? A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela se renova a cada dia, né? E nós estamos falando aqui a respeito do poder da palavra de Deus, de um Deus que ele é imutável. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre será, né? E lemos aqui o texto que o escritor, pastor Ivan Dias, usou como referência no livro Abra Sua Boca e Fala, né? Que a palavra nunca volta vazia. Então isso quer dizer que vão passar tempos, né, anos, gerações, e a palavra de Deus ela vai continuar sendo a mesma. O que basta para a palavra surtir efeito na nossa vida, né, ou acontecer com poder nas nossas vidas, é o fato de nós acreditarmos. Jesus Cristo disse que se nós crermos, nós veríamos a glória de Deus. Então, ainda hoje, se nós acreditarmos, se você, amigo ouvinte, acreditar, você verá o poder da palavra de Deus tendo eficácia sobre a sua vida. E para nós entender um pouco sobre esse poder, né, quando Deus fala, coisas acontecem, né? O escritor Ivan Dias, ele colocou aqui, né, que quando Deus fala, coisas acontecem. E nós vamos entender um pouco a respeito de tudo aquilo que Deus faz promover na sua vida, no momento em que você abre a sua boca, né, confessa as suas necessidades e você reconhece que há uma força maior, que é esse poder da palavra de Deus, que precisa estar sobre a sua vida, né? Vamos entender um pouco sobre isso. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro de Sirion, como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor lança labareda de fogo
a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as costas da luz, desnuda as florestas, e no seu templo todos dizem glória a Deus. Essa palavra está no Salmo 29, do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo número 9. Uma palavra que faz referência sobre o poder de Deus. E quando você dá a oportunidade para o poder de Deus interferir na tua vida, coisas começam a acontecer na tua vida. Então, pastor Hamilton, esta palavra no Salmo 29 diz que ela é poderosa, ela faz coisas acontecerem. E dentre das coisas que acontecem na nossa vida, na vida de todo aquele que está nos assistindo agora, que você pode relatar, que pode acontecer na vida dessa pessoa, que abrir a boca e falar a sua necessidade para Deus. Glória a Deus. Existem coisas, como nós havíamos falado, que aos homens elas são impossíveis. Nós somos seres humanos limitados. E por mais que o homem ele tente, pela força do seu próprio braço, ou pela sua inteligência ou sabedoria, vai chegar uma hora que ele vai se deparar em uma situação que ele vai necessitar do poder de Deus. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 23, que o sábio não deve glorificar-se na sua sabedoria, nem o forte na sua fortaleza, e nem o rico na sua riqueza. Se alguém quiser gloriar-se, glorie-se nisso, em conhecer e em entender a Deus. Então, quando nós baseamos as nossas vidas em cima da nossa própria vontade, da nossa própria força, chega um momento que nós nos tornamos incapazes, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, o Bispo Cláudio, ele disse que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas, ou algumas pessoas, não percebe essa vulnerabilidade que nós temos, que quando nós buscamos esse revestimento do poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas, nós nos tornamos uma outra pessoa muito mais capaz, uma pessoa que nós antes não sabíamos que tínhamos a força que tínhamos, antes de conhecer a palavra de Deus. Então, todo ser humano, ele precisa conhecer o poder da palavra de Deus para ele reconhecer uma força que existe dentro dele. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas tem pessoas que infelizmente se auto-intitulam derrotadas, fracassadas, abre a boca e fala isso, em vez de declarar que é mais do que vencedor, porque Cristo Jesus a tornou. Então o poder da palavra de Deus, ela acontece nas nossas vidas quando nós abrimos a nossa boca e falamos que acreditamos no poder dessa palavra, ou seja, tomamos posse do poder dessa palavra. Pastor Hamilton, você acabou de relatar, o senhor acabou de falar, que o que para o homem é impossível, não é impossível para Deus. Que para Deus todas as coisas são possíveis. Em que passagem bíblica o senhor pode basear essa declaração que está na Escritura Sagrada? Que para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, por exemplo, Salmo 29, do versículo 4 ao 9, ele fala da referência do poder de Deus, e ele traz aqui alguns elementos da natureza que, se olharmos a lógica humana, parece ser impossível acontecer. Ele fala que Deus ele quebra os cedros do Líbano. Essa palavra, para quem não entende, ela não traz muito conhecimento a respeito do que o salmista ele quer dizer. Mas os cedros do Líbano é uma árvore, e uma árvore que é considerada muito forte, uma árvore com uma rigidez muito profunda. Os historiadores contam que
é uma árvore que leva 3 anos e meio crescendo para baixo, buscando estruturas para a sua base. Depois disso ela começa a crescer o seu tronco para cima. Ela tem uma característica de quando ela começa a crescer, ela cresce em forma de cone, como se fosse um cone, uma ponta aguda para cima e as suas bases da folha embaixo um pouco mais largas. De maneira que ela vai ganhando crescimento, ela vai virando uma espécie de escada, né? As bases primárias vão ficando maiores, as de cima menores. De maneira que o vento, quando vem forte, não consegue também derrubar uma árvore como essa. Né? Existe uma estrutura, terceira camada da árvore, que chama de câmbio, né? Que é algo que ela dá longevidade às árvores. Né? O câmbio do cedro do Líbano é algo extremamente forte. Né? Eu já tive a oportunidade, porque meu avô ele tinha um pedaço de mata onde tinha alguns cedros. Não era o cedro do Líbano, mas tinha alguns cedros onde eu pude conhecer a estrutura dele como é. Né? E quando o madeireiro bate o machado no câmbio do cedro, o machado ele chega a trincar, porque é uma madeira muito rígida, essa parte do interior dessa madeira. Né? Então, é uma madeira que ela tem uma dificuldade muito grande em a natureza destruí-la. Mas o salmista disse que o Senhor, ele quebra os cedros do Líbano. Então, uma referência como essa, ele traz para que nós venhamos entender que nada é impossível para o poder da palavra de Deus. Isso aqui não é uma metáfora, não é um exemplo. É a palavra de Deus que é verdadeira, né? Que é viva e que tem eficácia. Né? Ela produz um efeito quando ela é lançada. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós conhecemos a história do general chamado Josué. Josué, que foi sucessor de Moisés, ele teve uma tarefa de conduzir o povo para a terra prometida. E durante essa tarefa, ele encontrou alguns desafios, que era vencer Jericó. Jericó foi uma cidade murada, uma grande muralha, mas eles conseguiram vencer. O que eles tiveram como apoio para vencer Jericó, pastor Ailton? Bem, o escritor do livro aqui, o pastor Ivan Dias, ele traz referências aqui a respeito da palavra, né? E ele explica o que é palavra, né? São junções de letras, né, que formam palavras, juntando palavras, formam uma frase que quando nós falamos ou lançamos, ela busca ali um caminho ou um trilho que alcança uma frequência. Alcançando essa frequência, causa ali um efeito. Né? E a palavra ela não deve ser lançada de qualquer maneira, né? Nem também por qualquer pessoa, na verdade. Não é qualquer pessoa lançando uma palavra que ela vai surtir um efeito, porque palavras vãs ou palavras tolas, elas não sofrem efeitos. Né? Por isso, Bispo Luiz Cláudio, eu entendo que Deus ele escolhe pessoas para que essas pessoas escolhidas por Deus venham estar lançando a palavra qual Deus ele quer que surta um efeito. Né? Deus escolheu Josué. Né? Assim como eu creio também que Deus escolheu o pastor Ivan Dias para escrever esse livro, para lançar uma palavra, porque a leitura é um meio de comunicação, né, que se nós lermos e entendermos, a Bíblia diz que quem lê e entenda, né, ela faz um efeito nas nossas vidas muito grande. Né? Há uma referência que está no início do livro aqui, que desde quando eu li pela primeira vez, eu achei muito forte, e aquilo mudou, de certa forma, algumas maneiras de eu pensar. Ele diz que quando a criança ela nasce, ela precisa de chorar espontaneamente, porque ela precisa trocar ali o líquido amniótico por oxigênio. Né? Algumas pessoas dizem que o médico precisa dar uma palmada. No segundo escritor do livro, ele disse que não. Aqui
aquilo precisa acontecer espontaneamente. Né? E quando aquela criança nasce, ela chora, ela está anunciando para o mundo: nasceu um rei ou uma rainha. E ele diz assim: quem é rei, né, sabe que não pega peso, né? Entende que é só pedir que alguém obedece. Então isso faz uma diferença muito grande nas nossas vidas. Né? A palavra de Deus tem esse poder, porque quem entende, né, a majestade de Deus, como o salmista disse aqui no Salmo de número 29, né, sabe que nós devemos obedecer a palavra de Deus. Né? Então Josué, ele foi um líder, um homem que, escolhido por Deus, ele sabia obedecer a palavra de Deus. E enquanto Deus dá orientações a Josué, Josué passa a orientação para um povo que eles, agindo por si próprio, eles jamais iam tomar a atitude que eles tomaram, né, de arrodear ali as muralhas de Jericó, né, durante 6 dias, quando fosse no 7º dia, arrodear por 7 vezes, e quando completasse ali a 7ª volta, eles começassem a gritar. Né? Aos olhos humanos parece loucura, né? Mas foi uma estratégia de Deus. Então quem ouve a palavra de Deus, ou o poder da palavra de Deus, conduz a sua vida ou as suas operações, né, baseado no poder que existe nela, né? Não a lógica humana. Pela lógica humana o homem não faria aquilo. Então Josué, sendo esse líder, ele incentivou a nação de Israel a fazer o que Deus mandou. E quando eles abriram a boca ao final da 7ª volta do 7º dia e gritou, a Bíblia diz que a voz dele, o grito deles, encontrou uma frequência, como o pastor Dias aqui se refere, e causou um efeito ali, que aquelas muralhas ruíram, vieram por terra, e eles tomaram posse da cidade de Jericó. Né? Então a importância de ouvir a palavra de Deus, né, que é direcionada através de um líder, alguém inspirado por Deus, né, é muito grande para você entender o poder que tem na palavra de Deus sobre a tua vida. Que maravilha, pastor Nilton. Quer dizer que para destruir fortalezas era preciso ouvir a voz de Deus. Tornou-se uma arma poderosa. Tornou-se uma arma poderosa, porque naquela época não tinha canhão para destruir aquela muralha, não tinha nenhuma espécie de arma bélica o suficiente para destruir, mas eles tinham algo poderoso, que era a palavra de Deus. E é o que todo cristão hoje em dia tem, a palavra de Deus a seu favor, algo que é poderoso para destruir fortalezas. E o povo de Jericó se orgulhava daquela fortaleza que eles tinham, né, pastor? Mas não foi o suficiente a fortaleza de encontro à palavra de Deus. Então a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer fortaleza. A palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer fortaleza, né? Não há nada maior do que a palavra de Deus, né? A palavra de Deus está acima de tudo, acima de todos, né? Uma demonstração de força, na verdade, porque os moradores de Jericó, eles consideravam intransponível aquelas muralhas, né? Mas quando a palavra de Deus, algo que não era material, né, chegou diante daquelas muralhas, elas não resistiram e caíram por terra. Então não há nada maior do que o poder da palavra de Deus, né, operando sobre a vida daqueles que obedecem, sobretudo. Eu me lembro que nessa passagem, pastor, Deus falou com Josué: eu te dei nas tuas mãos os moradores da cidade de Jericó, seus reis e seus soldados, homens valentes. Olha que palavra poderosa. Deus está dizendo: já te dei nas tuas mãos. E como o Senhor falou muito bem, eles, de maneira obediente, obedeceram essa palavra que Deus havia dado, mandando eles circular a cidade 7 vezes. E na 7ª vez, rodear mais 7 vezes, em silêncio. Como eles foram obedientes. Então essa palavra poderosa, ela funciona na vida de quem é
interessante, bispo Islão, é que Deus ele deu o resultado final para Josué. E tem pessoas que têm a promessa de Deus sobre a sua vida, mas em meio à primeira dificuldade, não precisa nem ser uma muralha como as muralhas de Jericó. As pessoas não olham para o resultado final que Deus deu, o resultado da promessa, olha para a dificuldade e retrocede. É por isso que nós temos que acreditar no poder da palavra de Deus, né? E tomar posse disso, né? E começar a declarar a vitória, né? Abrir a boca e falar para as dificuldades saírem da frente, as dificuldades caírem por terra, né? Porque o Deus que prometeu, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para fazer cumprir. Então eu tenho uma coisa comigo, né? Tem promessas que Deus me prometeu que ainda não se cumpriu. Então eu creio que eu só vou morrer quando as promessas se cumprirem, né? Porque eu creio no poder da palavra de Deus. E aquilo que ainda não aconteceu, eu abro minha boca e declaro que vai acontecer, porque o Deus que me prometeu, Ele fará cumprir. Então você que está nos ouvindo nessa noite, creia que o Deus que te prometeu, Ele fará cumprir na tua vida. Tu não vai morrer antes, né? Tu não vai retroceder com qualquer dificuldade, né? Tu vai abrir a tua boca, declarar dia após dia a tua vitória, porque quem abre a boca e fala, aleluia, alcança a vitória desejada, né? Mas isso precisa ser com autoridade, como alguns seminaristas aqui já falaram, né? Você precisa abrir a boca com fé e ocupar um lugar de autoridade. Então você precisa exercer verdadeiramente o poder que a palavra de Deus propõe para a tua vida. Eu observando bem esta passagem, pastor Bruno, Deus abriu a boca e falou, deu uma palavra, mas Deus também orientou a eles a abrir a boca e falar. Não foi isso? Deus orientou que eles rodeassem, eles rodearam 7 dias, depois da sétima, 7 vezes, e depois de rodear, o que foi que eles fizeram, pastor? Depois de rodear, eles abriram a boca e fizeram aquilo que Deus falou, falaram, né? Deus falou para que eles pudessem abrir a boca e falar, e eles falaram, e o milagre aconteceu, que foi o resultado final, né? A cidade de Jericó entregue nas mãos de Josué e de todo o seu povo, né? Então, quando nós fazemos aquilo que Deus manda, que é abrir a nossa boca e falar, está lá o profeta Jeremias, né? Clame a mim, clamar é abrir a boca. Ele disse, responder-te-ei e anunciar-te-eis. Olha o que está lá atrás da muralha, coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Tem pessoas, Cláudio, que olham, enxergam a muralha, mas não conseguem enxergar pelos olhos da fé o que está atrás da muralha. Você precisa enxergar o que está atrás da muralha, porque a muralha vai cair e tu vai tomar posse, tu vai tomar em tuas mãos, porque Deus te prometeu isso. Pastor Nilton, que coisa gloriosa. O escritor pastor Ivan, ele chega a mencionar algo muito interessante, que durante as vezes que a muralha foi rodeada, era o momento da fé ir chegando. A fé ir chegando, porque como o senhor muito bem falou, não era abrir a boca e falar de qualquer jeito. Então a fé foi chegando, e quando a fé chegou, aconteceu o quê? O povo tomou posse da vitória, na verdade, né? Começou a agir motivado, porque eu acredito que quando a fé chegou ali, vamos dizer, a partir da segunda, terceira volta que o povo dava, eles começaram a rodear com mais motivação, né? Ainda que calados, mas com mais motivação, né? E quando chega o momento que aquele povo precisava abrir a boca para dar aquele grande grito, né? Eles estavam totalmente motivados por conta da fé que tinha no coração deles, né? Essa fé foi gerada através da palavra de Deus. Aleluia. Então a palavra de Deus faz gerar fé no teu coração, e a fé faz com que você abra a sua boca e fala. E quando fala, o milagre acontece. As coisas acontecem. O milagre acontece. E há um ponto aqui interessante, né, onde o escritor, o pastor Ivan Dias, ele fala, está aqui na página 27, onde ele diz assim, na oração, né, a oração nós sabemos que é uma conversa, você abre a boca
e falar com Deus. O que importa não é a forma como oramos, se de pé ou de joelhos. O que é levado em consideração é o que falamos, né? O fato de você abrir a boca e falar, como nós já falamos, não falar qualquer coisa, né? Falar com sabedoria diante de Deus. Motivo pelo qual não devemos nos apressar em falar diante de Deus. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Então, as pessoas que estavam arrodeando ali as muralhas de Jericó, elas poderiam, porque no meio de muita gente, a gente sabe que tem um ou dois que sempre quer se antecipar na verdade. Só que as coisas de Deus têm um tempo, né? Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, né? Que é um tempo determinado para todo o propósito de Deus, né? Embaixo do céu e em cima da terra, né? E existia um tempo determinado para abrir a boca ali e falar, né? Deus disse: olha, circule a cidade, e volta na cidade, é calado, né? Nada vocês falarão, só vai falar no momento certo, né? Então há uma importância muito grande em nós não nos apressarmos em falar diante de Deus, porque as coisas executadas no tempo certo surte o efeito desejado ou necessário, né, qual Deus lhe direciona para tal causa. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, certamente estão enfrentando situações adversas, situações que estão trazendo preocupações. Mas, a partir do momento que ela tem a palavra de Deus na sua vida, ela vai se alimentar dessa palavra até a hora que a fé brotar no seu coração, e aí sim ela poderá abrir a boca, e essa palavra poderosa que ela vai falar vai acontecer, vai se cumprir. Vai se cumprir. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, eles pescaram a noite toda, né? Uma passagem bíblica que nós conhecemos como uma pesca maravilhosa. Muito bem. Né? Só que aquela maravilha, ela não aconteceria se o discípulo Pedro, ele não ouvisse a palavra de Deus, de Jesus Cristo ali na ocasião, e se ele também não abrisse a boca e declarasse que ele ia fazer, né, obedecendo a palavra. Né, a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda, não apanharam absolutamente nada. Né, tem pessoas que estão com a vida assim, Bispo, né, tem feito muitas coisas, tem trabalhado, tem feito seus investimentos, mas não tem visto as coisas acontecer. Na vida espiritual nada acontece, né? Mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo convida aqueles discípulos a entrar no barco e ir a mar novamente, e quando chega lá, Jesus Cristo ele abre a boca e direciona a palavra para que ele lance a rede. Ele disse: olha, eu pesquei a noite toda, eu nada apanhei, mas segundo a tua palavra eu lançarei as redes. Ele colocou a palavra dele em segundo plano e a de Deus em primeiro plano. Ele abriu a boca para poder declarar isso, né? Então você que está precisando aí de uma pesca maravilhosa na sua vida, está precisando que um milagre aconteça, você precisa abrir a boca mediante a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos estar com o Senhor nosso Deus para estarmos seguros e crer nos profetas de Deus para poder prosperar. Jesus Cristo foi um profeta para Pedro naquele momento, né? Então Pedro abriu a boca e disse: não, vou lançar a rede segundo a tua palavra, né? Você que está ouvindo esse seminário, quem sabe você que já leu esse livro, tem sido estimulado a abrir a tua boca e falar. Não guarde essa vontade, não. Comece a abrir a boca, a falar, comece a declarar, comece a agir segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder para fazer maravilhas acontecer na tua vida, né? Pedro só viveu aquela pesca maravilhosa porque ele foi motivado
pelo poder da palavra de Jesus. E você está sendo, durante esses dias, está sendo hoje, motivado pelo poder da palavra de Deus, abrir a tua boca e falar, lançar as tuas redes, e não lançar com dúvida, achando que vai voltar vazia, como voltou a noite anterior, não. Debaixo da palavra do Senhor, segundo a palavra do Senhor, vai voltar com as redes pesadas, com grandes peixes, a bênção vai acontecer na tua vida. Então abre a boca e declare vitória sobre a tua vida, porque as coisas vão acontecer a partir do momento que você começar a abrir a boca e começar a falar. Eu tenho um exemplo interessante em cima desse versículo aqui que o pastor Dias usou no livro Abre a Sua Boca e Fale, que está no livro de Eclesiastes, nós devemos nos apressar em falar diante de Deus. A Rainha Esther, onde a Bíblia diz que Mardoqueu orienta ela a falar com o rei Assuero, porque havia um decreto onde o povo judeu ia ser exterminado, mas a Bíblia diz que ela não se apressou. A Bíblia diz que ela mandou um recado para Mardoqueu, convocar todo o povo a poder jejuar. A Bíblia diz que ela chama as suas servas para poder jejuar, porque havia um decreto que dizia que ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser autorizado e sair dali vivo, a não ser que o rei levantasse o seu cetro. Há situações que você precisa agir com sabedoria, não é hora de entrar em desespero, entrar em histeria, como nós já falamos, falar palavras vãs, palavras que não têm orientação nenhuma, e confiante, acreditando no poder da palavra de Deus. Foi isso que Estela fez. Ela entregou aquela situação totalmente nas mãos de Deus, quando ela resolveu jejuar e esperar o tempo certo para chegar na presença do rei e poder abrir a sua boca. E o tio dela havia orientado: olha, você precisa ir lá, abrir a tua boca, você precisa falar com o rei, porque se não for pela tua boca, será pela boca de outro. Então você precisa ir lá. Então você que está nos ouvindo nessa noite, você precisa abrir a tua boca e falar. Se você não tem ainda a orientação certa, não entende aí o momento certo, abra jejum, ore, apresente a oração diante de Deus, que Deus vai mostrar o momento certo em que você vai abrir a tua boca e falar, e você vai ter vitória, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre aquilo, Bispo Cláudio, pelo qual propósito ela foi enviada. Essa passagem da Rainha Esther é muito perspicaz, porque se ela não tivesse abrido a boca e falasse, o povo judeu correria o risco de ser eliminado. Mas, como ela abriu a boca e falou com o rei Assuero, houve salvação para o povo, houve libertação. Então, que conselho o senhor daria a essas pessoas que estão passando por problemas, enfermidades, desemprego, enfrentando essa pandemia de inclusão social, dentro de casa, sem ninguém para conversar? Que conselho o senhor daria para ela nessa noite? Bem, nós temos visto, a mídia, o que tem acontecido no mundo, e temos visto que os homens, eles não têm muito o que fazer, É uma causa que alguns consideram ser impossível diante dos homens, É declarado que é um inimigo invisível. Então, muitas pessoas estão dentro das suas casas, muitos estão desesperados realmente, sem saber o que fazer, porque há um problema não só na área da saúde, mas também na área financeira. Muitos já foram atingidos aí no seu psicológico. E o que resta, na verdade, que eu não acho que é o recurso do desesperado, mas as pessoas inteligentes e sábias, é abrir a boca e falar com Deus. Coisas que muitas pessoas não têm feito. Abrir a boca e falar com Deus em momentos como esse é extremamente necessário. E nós já entendemos nessa noite aqui que a palavra de Deus, ela tem eficácia. E quando nós oramos ou abrimos a nossa boca e falamos com Deus, Deus ele se revela para nós. Deus ele nos guarda. Está escrito lá no Salmo de número 91, que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, tem muitas pessoas que estão abrindo a boca e falando, estão descansando em Deus.
né? Porque sabe que Deus vai ser o provedor, né, das suas necessidades espirituais, financeiras, físicas, na área da saúde. O autor que escreveu o livro aos Hebreus, ele disse que aquele que tem fé em Deus é necessário crer, que se aproxima dele, que ele existe e que ele é galardoador, né, de quem busca a face dele, né? Então, se Deus tem galardão para poder me dar, eu preciso abrir a minha boca e pedir esses galardões para Deus, pedir essas bênçãos para o Senhor. Que bênção que eu estou precisando? Uma porta de emprego aberta, né? Tem muitas portas se fechando, mas Deus é um Deus que abre porta onde não tem porta. Glória a Deus. O profeta Isaías disse que é Ele mesmo quem vai adiante de nós, né? Ele vai quebrando todo o laço, vai abrindo as portas de bronze, abrindo as portas entrelaçadas. É Ele quem traz liberdade para os cativos, dá força para quem não tem força, levanta quem está caído. É o poder da palavra de Deus quem promove isso nas nossas vidas. E o exemplo que nós temos, que o autor, o pastor Ivan Dias, usa no livro Abre Sua Boca e Fala, é o da mulher do fluxo de sangue. Sim. Que a Bíblia diz que essa mulher estava lá dentro de casa isolada, né? Quem sabe aquela mulher, ela estava ali se sentindo totalmente desprezada pelas pessoas da sociedade daquela época, né? Porque as pessoas não queriam estar perto dela por conta da sua enfermidade. Muitas pessoas têm vivido nesse momento que nós estamos vivendo. Então, a mulher estava no isolamento social. No isolamento social, exatamente. Mas a Bíblia diz que chegou ao conhecimento daquela mulher a pessoa de Jesus Cristo. Para isso acontecer, alguém abriu a boca e falou de Jesus, né? Então eu creio que alguém já abriu a boca e falou de Jesus para você. Se ninguém abriu, estamos abrindo aqui agora e falando de Jesus para você. E quando aquela mulher ela ouviu falar de Jesus, a Bíblia diz, o escritor explica muito bem aqui, que isso gerou uma fé no coração daquela mulher, de maneira que ela saiu de dentro da sua casa, daquele isolamento. Ela saiu e ela começou a abrir a boca e falar, declarar: mas se ainda eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. A fé daquela mulher era muito grande. Glória a Deus. A fé daquela mulher era muito grande, né? Houve um diferencial na vida daquela mulher. Ela fez o oposto do que a multidão estava fazendo, né? A Bíblia diz que quando aquela mulher consegue chegar e atingir o alvo dela, que era tocar na orla do vestido de Jesus, Jesus Cristo fala para os discípulos: alguém tocou em mim. O discípulo estava ali e disse: mestre, a multidão está te apertando. Você diz: alguém tocou em mim? Ele disse: sim, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. Então o fato de você abrir a boca e falar com convicção que você vai alcançar o objetivo qual você prontificou no teu coração, arranca a virtude de Deus. Aleluia. Né? Tira a virtude de Deus. E a virtude de Deus promove cura. A virtude de Deus, ela sara as feridas, né? E aquela mulher, ela recebeu muito mais do que a cura que ela precisava, né? Pelo fato de ela ter abrido a boca e falado. A Bíblia diz que Jesus Cristo deu salvação para aquela mulher. A Bíblia diz que paz ela não tinha, como muitas pessoas estão vivendo sem paz em um momento como esse que o mundo está atravessando. Jesus Cristo também deu para ela. E a Bíblia diz que, em terceiro lugar, Jesus Cristo abriu a boca e deu cura para aquela mulher. Declarou que aquela mulher seria liberta do mal que a ela estava cometendo, né? Então, o fato de você abrir a sua boca e falar, você vai alcançar as bênçãos do Senhor. E a Bíblia diz que Deus, Ele faz por nós muito mais, Bispo Cláudio, além daquilo que a gente pede a Ele ou que a gente imagina, né? Deus nos dá muito mais do que aquela mulher alcançou. E você que está aí nos ouvindo, você pode alcançar muito mais de Deus a partir do momento que você abrir a sua boca e você falar. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Então eu entendo que aquela mulher lá ouviu uma palavra dada por Deus. Ela recebeu a palavra dada por Deus. E essa palavra reproduziu na vida dela. Amém. Reproduziu na vida dela. Ela se debruçou sobre essa palavra. A palavra de Deus é poderosa. É o terceiro capítulo do livro: abra a sua boca e fale.
o poder da palavra de Deus. Alguém falou para ela do poder da palavra de Deus na vida de Jesus. E isso se reproduziu na vida dela, pastor Anilton, ao ponto dela receber a bênção. Então, a cura dela não estava no pregador, não estava no cantor, está debruçado sobre a palavra de Deus. Muito bem. E o autor Ivan Dias, ele fala, ele traz uma referência aqui sobre um reverendo americano que ele foi pregar e uma mulher foi ouvi-lo. E ela foi com convicção que aquele pregador ia tirar ela daquela cadeira de roda. Mas quando chegou lá, ela começou a ouvir o pregador dizer que ela precisava ouvir a palavra para ela ser curada. Ela precisava ouvir a palavra para ela ser curada. E ela saiu dali, comprou uma fita, levou para casa, começou a ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra. Chegou um dia que a cura chegou para ela. Ela foi lá, escreveu uma carta para o reverendo e noticiou que o milagre havia acontecido na vida dela, né? A partir do momento que ela ouviu a palavra de Deus. Ela tinha que problema? Ela era paralítica. Era paralítica. E ouvindo a palavra? Ouvindo a palavra de Deus, né? Então a fé começou a gerar no coração dela, né? O autor Ivan Dias aqui, ele chega a declarar no livro que a fé fala, né? Porque quando se tem fé, você fala espontaneamente, né? E quando você fala espontaneamente, as coisas acontecem. Temos o exemplo do centurião de Cafarnaum, que a Bíblia diz, que estava com um servo em casa enfermo. Ele foi até Jesus Cristo, mas ele soube reconhecer uma autoridade que estava na pessoa de Jesus. E Jesus lhe disse: não, eu vou até na tua casa e vou curar o teu filho. Ele abriu a boca e falou: não, eu sou autoridade, e quando eu mando aos meus subordinados que ele vá, eles vão. Se eu disser venha, eles vêm. E eu creio que se enviar apenas uma palavra, o meu servo vai ser curado, né? Então aquele homem abriu a boca e falou que ele tinha uma credibilidade acima de qualquer autoridade terrena na palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo disse que era para ele ir, porque o servo dele já estava curado. Ele foi, no chegou lá, perguntou a hora só para certificar a hora que a palavra tinha sido enviada, e o servo dele já estava curado. E Jesus Cristo disse: nem em Jerusalém eu vi fé dessa maneira, né? Então a fé falou através da boca daquele homem ali, né? E viu uma palavra, porque ele sabia do potencial que tinha a palavra de Deus. Uma vez eu ouvi o pastor Ivan Dias, o autor do livro aqui, ministrar uma palavra, não está no livro, ele deveria ter botado, onde ele disse: olha, quando você for para algum lugar, ore, peça para Deus providenciar lá o que você precisa. E ele deu o exemplo de uma vaga de estacionamento, coisa simples, né? Mas eu acreditei nisso, eu acreditei que estou me lembrando aqui agora e estou compartilhando com os ouvintes, né? E toda vez que eu vou para algum lugar, eu vou pedindo uma vaga de estacionamento, que na cidade de Salvador é difícil encontrar uma vaga de estacionamento, né? Hoje, por exemplo, Jesus preparou para mim na frente da igreja, né? Então, o poder da palavra, nós acreditarmos na palavra que é lançada, que é enviada, né? E acreditar que vai ser daquele jeito como foi falado. E as coisas acontecem, né? Através do poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu me lembro de um texto, pastor Anilton, em que o livro de Hebreus vai dizer, capítulo 1, vai dizer que a palavra de Deus está sustentada no universo. O universo está sendo sustentado pelo poder da palavra de Deus. Se olha para o universo, olha para o universo, veja como nada sai do lugar, porque o poder da palavra sustenta. Então eu acredito, pastor Anilton, que o poder da palavra vai sustentar também você. O poder da palavra vai levar você a abrir a boca e falar. Fale bênção, fale de prosperidade, fale de crescimento, mas não deixe de abrir a sua boca e falar. Toda a situação que você encontrar, se debruce sobre a palavra de Deus, que é poderosa. Salmo 29, pastor, que é poderosa para fazer muito mais do que nós estamos precisando. Então, você está enfrentando dificuldade? Abra a sua boca e fale. Mas fale respaldado
no que Josué fez, rodeando a muralha, respaldado na palavra de Deus. O que aconteceu? As muralhas caíram. Assim vai acontecer também com a sua vida. Essas muralhas que te cercam, que te prendem, que te oprimem, elas vão cair, porque há poder na palavra de Deus. Pastor Nilton, que enriquecimento nessa noite. Amém. Proporcionado pelo Senhor. Faça as suas considerações finais. Glória a Deus. Na verdade, eu queria recomendar as pessoas a lerem esse livro, né? Você que já possui, porventura não leu ainda, leia. Leia, porque você vai ser enriquecido de conhecimento de Deus e você vai gerar fé no seu coração, né? Uma das coisas que eu observo ao ler esse livro é que a fonte inspiradora do pastor Ivan Dias foi a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Ali no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, quando você lê um livro como esse, ele te leva para a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Quando você vai para a Bíblia, que ela é a palavra de Deus, você lê, fé gera no teu coração. E lá no livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz: olha, porque cremos, por isso falamos. Então, quando você é estimulado a ler a Bíblia, como eu creio que você vai ser a ler esse livro aqui, você vai gerar fé no seu coração e você vai crer, vai começar a abrir a boca e falar. Que maravilha! Glória, glória a Deus. Eu me lembro também, pastor Nilton, do oficial do rei. Ele estava com seu filho quase à beira da morte, por causa de uma enfermidade, e ficou sabendo que Jesus ia para Canaã da Galileia. Ele deixou a sua família, deixou a sua casa e foi correndo encontrar-se com Jesus. E aí ele recebeu uma palavra de poder e o seu filho foi curado. Glória a Deus. Isso não vai acontecer com você. Amém. Nós estamos alegres por participar desse seminário. Certamente Deus está te abençoando e vai continuar a te abençoar. Em nome de Não Jesus. se esqueça que você deve se inscrever no canal Ministério Eu Sou do Senhor. E dar o seu like e assistir no YouTube. Na próxima segunda-feira vai estar conosco o pastor Júnior, Edson Júnior. Ele vai estar ensinando sobre o 4º capítulo desse livro. Abra a sua boca e fale. Pastor Nilton, muito obrigado por ter se disponibilizado estar aqui conosco. Amém. Para mim é uma honra e um privilégio muito grande. Eu que agradeço pela rica oportunidade. Então fica só o conselho do pastor Nilton, o conselho do bispo Cláudio, o livro Abra a Sua Boca e Fale. Esse é o nosso conselho para você. Deus te abençoe. Vamos ver todos juntos? Amém. Aponte o dedo. Abra a sua boca boca e fale com autoridade. Deus te abençoe. Pedir às pessoas quando se pode pedir aos céus? Para que implorar a atenção dos homens quando os céus conspiram ao teu favor? Aquele que se inclina para ouvir o teu clamor está aqui, Deus Todo-Poderoso. Abra sua boca, profetiza, profetiza. Abra sua boca, veja o milagre
ti.